Por força do hábito, eu estava procurando o microfone. Agora a gente teve que evoluir aí. Obrigado, Silvano, todo o pessoal do som, equipe. Vocês são muito importantes aí na história, né, da nossa igreja, mas especialmente nesses tempos aí de internet. Boa noite para você que está aqui na igreja. A minha saudação, e para você que nos assiste em algum lugar deste planeta aí, graças a essa bênção chamada internet, né? A palavra que eu mais ouço ultimamente é protocolo. Tem que ter protocolo para tudo, né? Então você que veio aqui, você está aqui respeitando todos os protocolos, né? Você que está em casa, você pode vir, porque a igreja também está respeitando todos os protocolos. Então, se é protocolo, a gente está fazendo. Então você pode ir, você da sua casa, você aqui na igreja, a gente consegue vir com segurança para adorar ao Senhor. Nós vamos orar, porque é uma porção de coisas que pode atrapalhar esse momento. E às vezes pode ser a gente mesmo, alguma preocupação, às vezes algum pecado, né? Então a gente precisa orar nesse momento para que ao abrir a palavra não haja empecilho. Então, assim como você está, convido você também aí, onde você está, a orar com a gente. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de nos achegar para perto do Senhor e poder ouvir Tua palavra. Nesse instante nós rogamos, pedimos, clamamos ao Senhor, que não haja nenhum empecilho para que possamos ouvir claramente a Sua voz através da Bíblia. Nesse instante, como foi já pedido aqui, alivia o nosso coração de qualquer preocupação, ansiedade, ou mesmo, Senhor, se há algum pecado que pode causar agora um ruído nessa comunicação, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos e fala conosco nesse instante em nome de Jesus, amém. Então, quero agradecer ao pastor Márcio, deu a oportunidade de estar aqui, pelo menos por 4 quartas-feiras. Vocês vão ter que ver esse rostinho aqui, se o Senhor permitir. E o título dessa série é A Bíblia Viva. E hoje eu quero falar especialmente sobre guerra. Eu gosto muito de usar imagens, e boa parte do que eu falo, quando eu prego na igreja, é resultado daquilo que é falado em sala de aula. Os adolescentes, eles são incríveis. Eles levantam uns questionamentos que são muito interessantes, e às vezes tem que dar toda uma volta o negócio para conseguir dar uma resposta. Então eu sou muito feliz sendo pastor escolar, porque a gente aprende muito ensinando aí nas salas de aula. E uma das coisas que eu aprendi é isso, que nós estamos em guerra. E essa guerra, ela é uma guerra contra a Bíblia. Aí você fala assim, pastor, isso eu já sei. Há uma guerra contra a Bíblia. E antes que você pense que a guerra contra a Bíblia é a Bíblia contra algum tipo de ideologia, ou contra algum tipo de filosofia ou religião, a guerra da Bíblia, para ser bem claro, ela é entre eu e ela mesma. Eu e a Bíblia, a gente não se dá muito bem. Eu realmente confesso que eu queria acordar e ter aquele desejo natural, profundo e sincero de ir para a Bíblia, mas eu e ela, a gente não se acerta muito bem. Talvez eu fale algumas coisas aqui que você se identifique. É só você trocar a foto, tira a minha ali, que eu tentei achar a melhor que eu consegui, né? E você se coloca no lugar. Essa guerra, ela é entre você e a Bíblia, ponto. Você está no octógono com a Bíblia aí. E onde é a raiz do problema que faz com que você não goste dela? Aí você fala assim, pastor, mas eu gosto da Bíblia. Então essa mensagem não é para você. Se você gosta, eu quero falar agora para quem não gosta da Bíblia. Ou que quer gostar, mas enfrenta sérios desafios quando o assunto é a palavra de Deus. Aonde entra a raiz do problema? E agora você pode pegar a sua Bíblia aí. Você que está assistindo, pega a tua Bíblia também. Onde é que entra a raiz do problema? Por que eu não gosto da Bíblia? Por que eu e a Bíblia, a gente está nessa guerra? A Bíblia, ela desvenda esse mistério. No livro de Isaías, no Salmo 51, versinho 5. É um salmo de Davi, extremamente conhecido. Por que eu e a Bíblia estamos em conflito? Raiz do problema está lá. Verso 5 diz, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Pronto, começou a tragédia lá. Aí, vou contar um pouco da história da nossa vida.
Um ser pecador casou com uma outra pessoa pecadora e gerou você, que é um pecadorzinho, ou já um pecadorzão, que já está há bastante tempo aí. Essa é a nossa história. A Bíblia fala que nós nascemos na iniquidade, nós nascemos no pecado. Eu fico olhando minha filha tão lindinha, Senhor, 7 meses. É uma pecadorzinha em potencial já lá. Né? A Bíblia fala dessa realidade. Já nascemos condenados à morte, já nascemos não gostando daquilo que pertence ao que é espiritual, ao que pertence a Deus. E no livro de Romanos, aí nós vamos lá para Romanos, você vai entender melhor esse drama, que é muito bem ilustrado lá por Paulo no livro de Romanos. Versos extremamente conhecidos, ninguém inventou a roda aqui. Lá no livro de Romanos, versinho 15 a 20, e depois se você quiser já, depois que ler, você pode já para Isaías, que o texto diz exatamente assim: eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Eu quero cumprir a lei, porque a lei é boa. Aí depois diz, neste caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém fazer o bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Bem-vindo ao clube, se você já se vê nessa situação. Querer fazer o bem, desejar o bem, mas não conseguir realizar o bem. Lá no livro de Isaías, para ficar mais dramática a nossa situação, você pode abrir lá, Isaías 64, verso 6, outro texto extremamente conhecido, nós vamos chegar lá, e aí fica mais dramático. Estou mostrando que a raiz do problema não é agora, ela começa lá no princípio. Isaías 54, verso 6, diz o seguinte: mas todos nós, sem exceção, somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nos arrebata, a gente gosta. Elas nos chamam a atenção. Nós suspiramos por elas. É isso que o texto está dizendo. Eu tentei achar um trapo de imundícia no Google, não achei, então fiz minha própria versão de trapo de imundícia ali. Né? A Bíblia fala que o melhor que você pode produzir, a nossa justiça, é como um trapo de imundícia. Nós olhamos para a palavra e nós temos dificuldade em entender a palavra. Nós temos dificuldade em amar a palavra. Nós nascemos lá no nosso DNA, contaminados com o pecado, nascemos separados de Deus, gostamos daquilo que é mal, o nosso coração faz eco ao pecado. O pecado chama aqui, meu coração lá dentro responde positivamente. Você não precisa fazer esforço para ser mal. Essa é a sua realidade. E aí, eu comparo a situação nossa com a desse porquinho famoso nas minhas aulas de ensino religioso. Ele é um grande artista lá entre os alunos. Para comparar a tua situação e a minha situação, vamos usar a figurinha do porco. O que o porco gosta? Qual é o habitat preferido dele? O porco gosta da lama, é lá que ele vive, é lá que ele gosta. Se ele está na lama, ele está feliz. Mas vamos supor que você decidiu que este porco vai ser diferente, que a história dele vai ser diferente. Então você pegou esse porco e você lavou esse porco. Você higienizou ele e você falou assim: porco, todos dizem que você é um porco, gosta de lama. Sua chance de mostrar que você é diferente. Então você limpa o porco. E quando você solta o porco, para onde que o porco vai? Ele vai para a lama, porque é natural dele. Essa é a condição do ser humano. Se soltar o homem, ele vai para a lama. Se não houver uma barreira de contenção, é para lá que ele vai, e ele gosta de ficar ali. Ele gosta de ficar ali. Certo? E a verdade é que, mesmo que você vista o porco, e talvez tenham muitos, e talvez eu seja um desses, que por trás de uma roupa bonita, um terno, guarda muita porquice lá dentro. Não adianta vestir o porco, porque o problema é que ele continua porco. Essa é a condição do ser humano. Não importa como você tente disfarçar, essa é a nossa condição. Por isso que quando um homem muito inteligente chegou para Jesus e perguntou assim: Jesus, qual que é o segredo para ter vida eterna, para a salvação? Aí Jesus falou assim: olha, no teu caso, só abrindo em João 3,7 para você descobrir agora. João capítulo 3, verso 7. Jesus, qual que é o segredo?
qual que é o macete, qual que é o mistério para poder resolver esse problema, para ser salvo. Aí Jesus, ele não tinha meias palavras não. Ele já abriu o jogo, falou assim, no teu caso, nesse jeito aí, junta tudo. Eu falei, jogar fora fica pesado, né? Mas Jesus disse que no teu caso, que no meu caso, não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. E olha, só tem duas formas de você nascer nesse planeta. Uma é do modo tradicional, que você conhece. E a outra, você só pode nascer espiritualmente. E para que isso aconteça, você precisa morrer. Só que ninguém quer morrer. Ninguém acordou hoje e falou assim, nossa, que dia bom para morrer. Que clima maravilhoso para se morrer. Ninguém quer morrer. E quando eu falo de morrer, morte física e nem morte espiritual. Ninguém quer morrer. É por isso que tem um texto na palavra, no livro de Oséias 6, verso 5, que quando eu descobri isso eu fiquei preocupado. Convido você a abrir a Bíblia lá. Olha que mistério está na Bíblia. Já que eu preciso morrer, porque eu sou do pecado, eu sou um porco, e eu preciso morrer para nascer de novo, o que você acha que Deus está fazendo agora, nesse instante? Se a questão é dramática, é vida ou morte, o que você acha que Deus ele fica fazendo quando um culto como esse está acontecendo? Oséias 6, verso 5, fala isso. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Então, se a única forma de eu nascer de novo é morrendo, espiritualmente falando, a Bíblia me fala que através da palavra da boca, Deus quer matar o Rafael. Fala assim, pastor, você vem para me dizer que Deus quer me matar? É exatamente isso. E se isso não acontecer, você está perdidão. Essa é a verdade. Cada vez que a palavra de Deus é aberta, é uma oportunidade, uma chance que Deus tem de fazer isso com você. Eu nunca cheguei perto de um porco. Não faço ideia como é que faz. Nem cheguei perto do porquinho. Mas eu pesquisei certa vez para saber qual é a melhor maneira de matar um porco. E aí você encontra várias maneiras, cada um tem uma maneira. Mas tem uma delas que talvez seja a mais dramática. Porque dizem que para matar um porco, que ele se contorce, ele faz um escândalo, aquele negócio, porque assim como qualquer criatura, a gente luta pela vida. Mas o jeito melhor de matar um porco, segundo alguns dizem, é pegando uma faca e cravando no coração dele. Ponto. Rápido. É o que menos causa dor. Como a gente não come os porquinhos, né? Ninguém aqui vai praticar isso aí, certo? Mas dizem que é assim. Então, olha como é dramática a nossa situação. Porque a gente não gosta da Bíblia, a gente nasceu no pecado, a gente não gosta das coisas espirituais, a gente gosta também da bagunça, do vício. É isso que a gente gosta. Então Deus está muito sério olhando para você, para mim, e esperando o momento que através da palavra Ele vai te acertar. Pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? Apocalipse capítulo 1, versinho 16. O apóstolo João teve uma visão de Jesus Cristo. Glorificado, aquela coisa, tinha luz para lá, roupa branca, olhos como de fogo, aquela coisa, muito ouro, muita luz. Mas uma coisa chamou a atenção de João que ele escreveu. Apocalipse capítulo 1, no versinho 16, diz o seguinte: ele está vendo Jesus, tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, uma espada que corta os 2 lados. Aí você pergunta assim, pastor, que cena estranha isso aí. A gente ouve que Jesus é amor, que é paz, e agora o senhor fala que tem uma espada saindo da boca dele? É verdade. Jesus está muito sério. Enquanto a gente está aqui observando as coisas que acontecem no culto, no templo, Jesus está olhando muito sério. Ele tem uma espada. E qual que é o foco? Que espada é essa? Lá no livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até dividir a alma e o espírito e é apta para revelar os pensamentos do coração. É interessante porque enquanto você está olhando para mim agora aqui, eu imagino Deus olhando bem sério, esperando aquele momento em que você vai se render
E a palavra vai entrar nesse coração, no meu coração, para que realmente o nosso eu morra. É através da palavra que eu enxergo quem eu realmente sou, e é por isso que eu não gosto dela. É por isso que eu tenho dificuldade de ir à Bíblia. É por isso que quando eu acordo, é difícil. Eu olho o WhatsApp de um lado, é a criança chamando do outro. É as coisas do dia para resolver. E você sabe que você precisa buscar a palavra, mas é uma luta. É uma luta. E quando você se depara com a Bíblia, você percebe que você precisa morrer espiritualmente para nascer de novo. E você passou por essa experiência. Em algum momento a Bíblia chegou até você, o Evangelho chegou até você, e você falou assim: meu Deus, estou perdido. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso de uma transformação de vida. E quando você chegou a essa conclusão, você veio até a igreja e você marcou o dia do seu sepultamento. E a Bíblia fala que há um símbolo que marca esse momento. O dia em que um porco, uma criatura, vira ser humano, vira gente transformada. Romanos capítulo 6, verso 4, fala desse sepultamento. Romanos 6, versinho 4, diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo é aquele momento que você entende que você tem que ser uma nova criatura, e você marca o dia do sepultamento. E o batismo é esse selamento que se faz para uma nova vida com Jesus. Você morre para o pecado e você nasce para uma nova vida. Eu gosto muito dessa foto. Nesse dia, inclusive, faltou água. E foi uma correria para poder encher isso aí com negócio de torneira, os irmãos, balde para lá, balde para cá, as vizinhas, coitada. Mas o dia que o porquinho está tentando virar gente. Está aí, o dia do sepultamento, o dia do batismo. Segundo Coríntios, ele já vai além, diz assim que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, porque antes ele era rendido ao pecado, ele era um porco, agora ele é um homem, uma mulher transformada, é uma nova criatura. E aí, 1 Pedro 1,23 diz: vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo, não com uma semente contaminada, mas mediante a palavra eterna de Deus. Quando você recebe a Bíblia, você é regenerado. A semente colocada em você agora é a palavra de Deus. É lá. 1 Coríntios 15:31 revela uma coisa trágica para a gente. Porque é possível que alguém que antes era um porco vendido, rendido ao pecado, que entendeu através da palavra que tinha que morrer espiritualmente para nascer de novo como uma nova pessoa, deixou de ser um porco, agora ele é um ser, uma nova criatura em Jesus Cristo. Só que vem 1 Coríntios capítulo 15:31 e parece que a coisa complica de novo. 1 Coríntios capítulo 15, versinho 31 diz assim: dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dia após dia morro. É bem possível que, mesmo depois de ter passado pela experiência de ser sepultado e ter nascido como uma nova pessoa, o porquinho infeliz insiste em ressuscitar. E todos os dias você precisa tomar uma decisão: morrer e nascer de novo. O processo do batismo se repete todos os dias. E assim como um dia a Bíblia te alcançou, você percebeu que estava vendido ao pecado, que precisava morrer para nascer de novo, todo dia você precisa tomar essa decisão de ir em direção à Bíblia de novo. E eu me lembro essa é uma das fotos que você vai encontrar aí na internet fácil, porque não é a foto oficial do local. Mas lá no NASP, onde eu estudei, você vai encontrar muitos pés de laranja lá. Muitos pés de laranja. E um dia eu estava caminhando pelas alamedas do NASP e percebi que entre as laranjas surgiam uns pezinhos de limão assim. Tinha uns limõezinhos. Eu achei aquela coisa mais estranha do mundo. Eu passei anos sem entender aquele mistério, até que um dia, um dos irmãos da agricultura do colégio foi pregar. E ele usou essa ilustração. Ele disse que o pé de laranja, naquela região, ele não consegue se sustentar bem ali. É um clima difícil para um pé de laranja. Depois que brota, tudo bem. Mas para nascer é difícil. Então o que eles fazem? Plantam um pezinho de limão.
Na hora que o pezinho de limão está ali nascendo, eles fazem um enxerto. Então o pé é limão, mas por causa do enxerto começa a dar laranja. Eu falei assim, agora entendi, anos depois que eu fui entender, por que raios tem limão infiltrado nas laranjinhas do NASP. Assim é aquele que nasceu de novo através da palavra de Deus. Na raiz, nós somos um pé de limão. E se deixar por nossa conta, a gente sai no trânsito que nem louco mesmo. A gente xinga mesmo. A gente reclama. A gente briga. A gente discute. A gente cria intrigas. Essa é a condição. E quantas vezes você saiu de casa, acordou, você orou, buscou a palavra, seguiu a orientação que você ouviu lá, vou buscar a palavra, porque eu entendo que eu tenho que ser uma nova criatura. E você vai para a Bíblia, às vezes com muito esforço, mas foi para a Bíblia. E você vai lá, pega o seu carro em direção ao trabalho, e o bendito do enviado do inimigo lá, dá uma fechada em você, e você, opa! Solta um limão daqueles bem azedo lá. Eu não me espanto muito quando eu vejo algumas coisas na igreja. Porque eu não me espanto com algumas coisas que eu faço. Às vezes a gente romantiza demais nossos irmãos. E a gente esquece que a situação deles é igual a nossa. No fundo, somos um pé de limão bravo. E se não for Jesus podando os limõezinhos, nós vamos produzir somente limão. E aí faz sentido quando a Bíblia fala em Gálatas 5:22, que é função do Espírito de Deus para essa nova criatura, fazer com que essa nova criatura, que tem dentro de si uma raiz pecaminosa, produza frutos do Espírito. Que é o amor, que é a paz, que é a paciência. Pastor, eu não tenho todos os frutos. Calma. O Espírito Santo está começando uma obra em nossa vida. Esse é o processo espiritual daquele que nasceu de novo como uma nova criatura. Nós estamos em guerra. A guerra é contra a Bíblia. E quem trava essa guerra é você mesmo. Todos os dias você vai ter que entrar nesta guerra. No momento em que você acorda, você precisa decidir. Se você vai querer viver aquele dia como um porco ou como uma nova criatura. E às vezes a gente diz que a Bíblia é a espada, mas a Bíblia não é a nossa espada. A Bíblia é a espada de Deus. É Deus que usa essa espada para ferir o teu coração, para transformar você numa nova criatura. A pergunta é, você vai fugir da palavra? E o apelo que eu faço é esse. Se você acordar e não ir para a palavra, você já está escolhendo o atalho do pecado para aquele dia, e isto é muito arriscado. Muitas pessoas se preocupam em defender a Bíblia, e é muito louvável que isso aconteça. Os apologetas, maravilhoso. Só que a Bíblia, ela é verdadeiramente defendida quando ela é vivida, quando ela é estudada. Deus não precisa, como diz um pastor famoso, de advogados. A Bíblia não precisa de advogados, assim como Deus não precisa de advogados. A Bíblia precisa de testemunhas. Pessoas que em contato com a palavra, pela ação do Espírito, têm sua vida transformada, e isso se reflete no modo como elas se relacionam com as outras pessoas. E aí, eu termino com essa frase, né? Ou eu me submeto à Bíblia para que ela me transforme, ou eu a submeto e a transformo. E por que eu decidi introduzir a Bíblia Viva falando desse assunto? Porque se houve dias em que a Bíblia está sendo profundamente questionada, atacada, inclusive por líderes religiosos, é esse momento. Porque se a Bíblia me diz que eu e a Bíblia nós não combinamos porque sou pecador, por que eu vou tentar mudar a Bíblia para se parecer mais comigo? Quando na verdade eu tenho que ir para a Bíblia para me parecer mais com ela. Tentar forçar a palavra para ela se tornar mais parecida comigo é tentar colocar sobre a Bíblia os meus próprios caracteres pecaminosos. Caracteres esses que é a Bíblia que me levará a transformar e a mudar pela ação do Espírito de Deus. Eu quero convidar o quarteto aqui.
em tempos em que a Bíblia é tão questionada, e aí alguns que dizem que a Bíblia precisa ser, de certa forma, atualizada, hoje a mensagem simples foi para dizer para você que quem precisa de atualização somos nós. Se há algum problema em relação à Bíblia, e acredite, não é com a Bíblia o problema está comigo. Ou eu acordo todo dia e me rendo nesta guerra para a palavra, ou como tem acontecido, eu vou tentar mudar a palavra para ficar em paz com ela. E isso é impossível. A música que a gente vai cantar fala exatamente disso. A palavra de Deus nunca mudará, mas o convite dela é que, em contato com ela, você possa mudar. Em Deus Pai, soberano e Criador, nós cremos que por seu poder a terra e o céu criou, seu eterno amor provou, seu Filho nos doou, da queda nos ergueu, cremos sim. Creio que em Jesus, unigênito do Pai, perfeito Deus e eterno, o autor da criação, sofreu sem merecer, morreu mas ressurgiu, seu sangue nos remiu, cremos sim. Pode a terra parar e o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. No Espírito, num Deus Consolador, um ser real com seu poder, nos une como irmãos. Os reinos têm suas mãos, desfaz as forças do mal, o seu poder nos dá. Cremos Pode a terra parar e o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Em Deus Pai, em seu Filho e no Espírito de amor. Cremos que os três unificam o poder redentor. Pode a terra parar e o tempo passar,
essa palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Em tempos de conflito com a Bíblia, alguns dirão que a Bíblia estará errada. Espero que nessa noite você compreenda que o errado, o grande impostor, na verdade, sou eu mesmo, é você mesmo. E amanhã você vai travar esse mesmo conflito. Você vai acordar e talvez dentro de você algo dirá que você não deverá ir para a Bíblia, ou que você pode fazer isso depois. Talvez um sono vai acometer você. E eu preciso terminar fazendo um apelo para você. Você está disposto a amanhã, começando por amanhã, com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, ir para a palavra e deixar que a palavra transforme você para aquele dia? Você deseja isso? É seu desejo isso? Então fique de pé para a gente orar junto, porque eu também preciso pedir o auxílio de Deus para isso. Senhor nosso Deus, Tua palavra é maravilhosa. Nós já sabemos disso. O Senhor conhece a nossa estrutura. Sabe, Senhor, que somos seres que têm enraizado no coração, no DNA, o pecado, que nos faz sentir aversão ao Senhor e aquilo que está ligado ao Senhor, inclusive a Tua palavra. Por vezes, Senhor, somos tentados a ignorar a Tua palavra, ou em alguns momentos, tentar distorcê-la, para que este conflito entre nós e ela pareça mais ameno. Hoje entendemos, Senhor, que nesse conflito, o errado somos nós. Entendemos que o Senhor leva muito a sério momentos como esse, em que a palavra é aberta, e que o Senhor tem grande interesse em momentos assim, para realmente alcançar o nosso coração, incomodar a nossa natureza, a fim de cairmos aos Teus pés, pedindo para que o Senhor nos transforme em novas criaturas. Quebra do nosso coração o orgulho, quebra do nosso coração a arrogância, quebra, arranca de nosso coração, Santo Espírito, a preguiça, que nos impede de cada dia ao acordar ir para a Tua palavra. Nos ajuda a vencer, Senhor, essa agenda que nos assola logo que acordamos. Nos ajuda a vencer o WhatsApp, as redes, para que a gente possa começar nosso dia em contato com a Tua palavra, ainda que seja da forma virtual ou da forma física, Senhor. Mas, por favor, nos livra do pecado de acordarmos e vivermos como um porco, simplesmente porque ignoramos e fugimos da Tua palavra. Quebra de nosso coração a antipatia que nós temos com o Senhor. Que possamos a cada dia nos reconciliar contigo através da Tua palavra, e que as pessoas vejam em nós, não porcos, mas novas criaturas em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você que acompanha a gente pela internet também. Tenha aí uma noite tranquila, revigorando suas energias. E na próxima quarta-feira, o título da mensagem é A Bíblia e os Ismos. Tem muitos ismos por aí, e nós vamos descobrir qual é o verdadeiro ismo da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima quarta.